Libertos na mente por Cristo, com Flávio Thor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado por mais uma vez você estar nesse canal que tem por título Libertos na Mente por Cristo. E o tema desse vídeo é Daniel e as 70 semanas. Você entendeu errado. Meus amados, irei fazer uma série de uns 3 vídeos sobre 7 profecias que teriam que acontecer no final de 70 semanas proféticas, que está em Daniel, no capítulo 9 e o versículo 24. Vamos ler. 70 semanas está determinado sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para, primeiro, fazer cessar a transgressão. Segundo, para dar fim aos pecados. Terceiro, para expiar a iniquidade. Quarto, para trazer a justiça eterna. Quinto, para selar a visão. Sexto, e a profecia. Sétimo e último, e para ungir o santo dos santos. A explicação que irei fazer vai ser na visão preterista. E o preterismo, para quem não conhece, é a visão que interpreta as profecias bíblicas, particularmente as do Apocalipse, como eventos que já se cumpriram no passado, em vez de eventos futuros. E no preterismo existe o parcial e o preterismo total. O parcial acredita que muitos eventos proféticos que estão escritos na Bíblia já se cumpriram no passado e outros não, como a vinda de Cristo. Os preteristas parcial acreditam que Jesus ainda vai voltar, enquanto o preterista total eles acreditam que a Bíblia é um livro fechado, que tudo que está escrito já se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. E para eles, as profecias do livro de Daniel já aconteceram. E nesse vídeo e os demais eu vou falar na teologia preterista consumado. Esse vídeo não é uma afronta aos futuristas, mas é como os preteristas veem essa profecia que está em Daniel, no capítulo 9, que para eles já aconteceu. E vamos nós mesmos tirar as conclusões se o preterismo está certo ou errado. Eu vou falar como entendo na visão preterista. E esse primeiro vídeo vai ser um resumo do capítulo 9 de Daniel, do versículo 1 ao 27. Só no próximo vídeo que vou focar o versículo 24 e explicá-lo com detalhes. Vou fazer um resumo básico do capítulo 9 para depois entrarmos nos 7 cumprimentos que teria que acontecer no final de uma era. Em Daniel 9, no capítulo 1, o versículo 1, está escrito: no primeiro ano de Dário, do filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Segundo o dicionário da Bíblia de Almeida, o rei Dário reinou no ano 521 a 486 a.C. Uma observação: esses números de data da Bíblia, às vezes eles podem variar dependendo da fonte que se busca. Você, meu amado, pode fazer uma pesquisa e de repente ver que o ano que você encontrou não bate com o que eu estou falando. Porque às vezes se dá uma data aproximada e existem margens de erro. Amém? E no primeiro ano do rei Dário, Daniel estava lendo o livro do profeta Jeremias. O que acontece? Vamos ver Daniel capítulo 9 e o versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. O que acontece? Que Daniel entende que a desolação
ou a destruição de Jerusalém iria durar 70 anos. Mas a desolação não seria no mundo inteiro. A desolação seria em Jerusalém e iria durar 70 anos. Agora vem um ponto importante. Esses 70 anos é entendido de semanas proféticos e não literais. E por que estas 70 semanas não é literal? Porque quando chegamos no versículo 25 de Daniel, do capítulo 9, o anjo fala, quando for dado a ordem para restaurar Israel até ungido, são 7 semanas e 62 semanas, que daria 69 anos. E essa ordem de restaurar Israel foi dada por Ciro, rei da Pérsia, em 538 antes de Cristo. Isso nós vemos no livro de Esdras, no capítulo 1, o versículo 1 ao 5, e no capítulo 6, do versículo 1 ao 5. Quando Ciro deu a ordem para restaurar Jerusalém até Jesus, não foram 69 anos, foram 538 anos. Por isso, meus amados, entendem que esses 70 anos são proféticos. E os estudantes da Bíblia e os teólogos entendem que esses 70 anos são entendidos por semanas proféticas. Você pode dizer, agora não estou entendendo mais nada. Eu vou explicar. Nós já vimos que os 70 anos não são literais. Então só pode ser profético. E isso nós podemos encontrar em Levítico, no capítulo 25 e o versículo 8. Contarás 7 semanas de ano, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Aqui em Levítico, meus amados, do capítulo 25, do 8 ao 17, o amado pode ler em sua casa, nós vemos a lei do jubileu. E o que era isso? A lei do jubileu era um ano especial caracterizado pela libertação de escravos, perdoamento de dívidas, restituição de terras aos donos originais e um descanso para a terra. E essa lei era realizada a cada 50 anos. E os judeus tinham que contar semanas de ano, ou seja, cada semana valia 7 anos. 7 vezes 7 daria 49 anos. E no próximo ano era o ano de jubileu. Seguindo esse padrão que está em Levítico, podemos entender que Daniel se trata de semanas proféticas. Meus amados, está um barulho de cachorro latino. É porque a vizinhança tem muitos cachorros. Amém? Daniel, quando lê o livro do profeta Jeremias, ele entende que Jerusalém iria ficar destruída por 490 anos. E isso é que ele entende de imediato. Observe bem, meus amados. Neste momento que Daniel tem esse entendimento, ele não sabia o que iria acontecer nesses anos. Ele entendeu que a desolação de Jerusalém iria terminar em 490 anos e depois chegaria ao fim. Esse fim, quero reforçar, não era a destruição do mundo inteiro. Esse fim era o fim da desolação, é o fim do sofrimento do povo judeu, que estava cativo por outros povos. No fim da desolação, o povo iria viver uma vida digna de estar em sua terra e não mais viveria como escravos. Quando Daniel percebe isso, ele vai orar, até que o anjo toca nele e o faz entender as 70 semanas. Daniel, capítulo 9, versículo 23 e o 24. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão.
70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Nesse versículo 24, fala de 7 maravilhas que iria cessar sobre o povo e a cidade de Jerusalém. Essas profecias foram dirigidas ao povo de Israel, mas teve um efeito em toda a humanidade. E essas 7 profecias que o anjo fala teria que acontecer no final do século. E nós vemos esse cumprimento em Jesus no primeiro ano da era cristã, que é o assunto para o próximo vídeo. E seguindo a leitura, sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe 7 semanas e 62 semanas as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Nesse versículo 25, nós vemos 2 tempos. O primeiro tempo seria de 7 semanas proféticos. Essa semana começa com um decreto de Ciro para restaurar Jerusalém, que está no livro de Esdras, no capítulo 1, e o versículo 1 ao 5. No ano 538 a.C., mas é claro que os muros da cidade não foram terminados. Só depois, por Neemias, que os muros da cidade é concluído. No ano 516 a.C., foi terminado a reconstrução da cidade de Jerusalém. Nós temos na primeira semana 22 anos de reconstrução. A segunda semana era até a chegada de Cristo e seria tempos de angústias. E foram. Jerusalém passou por muitas dificuldades e foi o Império Romano que dominou a cidade. E quando Cristo nasceu, Jerusalém estava sob o domínio de César. Mas vejamos o que diz o versículo 26. Depois das 72 semanas, será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Esse versículo, ele fala que na última semana o ungido será morto. Não há dificuldade para entender isso. E eu passei, meus amados, minha vida questionando esse versículo e outros. E a resposta que eu tinha era que a última semana ainda não aconteceu. Mas o versículo é muito claro. Depois das 72 semanas, será morto ungido e já não estará. O Cristo foi morto no ano 33 da primeira era cristã. Esse versículo mostra um evento que iria acontecer. E lendo a Bíblia, vemos que aconteceu. E o versículo, ele continua falando assim: o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Também vemos essa profecia ser realizada no ano 70 da primeira era cristã, onde o povo do príncipe, que foi o Império Romano que destruiu a cidade e o santuário, que foi o templo de Jerusalém ou de Herodes. Não existe, meus amados, dificuldade para entender isso. Mas alguém vai dizer assim: isso ainda vai acontecer. Se essa profecia não se cumpriu, queria falar só 2 problemas. Tem mais, mas vou falar 2 problemas. O primeiro é que tem que haver o templo de Jerusalém, mas o templo já foi destruído. E a Bíblia
não fala de uma construção de um terceiro templo. Jesus falou em Mateus, no capítulo 24, que o templo seria destruído e nós, que seríamos o templo de Deus. Como pode então ser edificado um terceiro templo, a qual a Bíblia não mostra? E o segundo problema é, se alguém espera a parousia ou a parousia de Cristo, para esse exato momento, está se iludindo. Sabe por quê? Porque vai haver alguns sinais da sua vinda. E um dos sinais é que o anticristo teria que se sentar no santuário de Deus, lá em Jerusalém, como se fosse Deus. Então, segundo o que está escrito na Bíblia, a vinda de Cristo não depende agora mais dele, mas dos seres humanos que têm que primeiro construir um templo em Jerusalém para Jesus voltar. E isso eu falo segundo a Bíblia, porque um dos sinais é que o anticristo ia se sentar no templo de Deus. Por isso que os preteristas mostram que Jesus já voltou no ano 70 da era cristã. Muitos vão questionar e dizer assim: se Jesus já voltou, cadê o arrebatamento? Então eu fiquei. Isso, meus amados, vai ser assunto para outro vídeo. Para finalizar esse vídeo, que é só um resumo para o próximo vídeo, vamos ler o versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sob a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Depois que Deus executar seu juízo sobre Jerusalém, não no mundo inteiro, o assolador irá parar, pois ele conseguiu destruir Jerusalém. Depois o assolador vai ser destruído. E foi isso que aconteceu. O Império Romano, ele não ficou no domínio para sempre. No ano 286 depois de Cristo, o Império Romano foi dividido entre Roma Ocidental e Roma Oriental. No ano 476 depois de Cristo, o Império Ocidental chegou ao fim e o Império Romano Oriental chegou ao fim no ano 1443 depois de Cristo. E algo muito importante para nós sabermos e aprendermos que as perseguições pelos romanos aos cristãos só terminaram no ano 313 depois de Cristo, através do imperador romano Constantino. Meus amados, esse foi o resumo e uma introdução bem básica do capítulo 9 de Daniel, para que os amados possam entender o que vamos ver no próximo vídeo, que vou mostrar que esse cumprimento aconteceu no primeiro ano da era cristã. E querendo reforçar que esse vídeo não é uma afronta ou um desafio para quem crê ainda na vinda de Cristo. Esse é só um entendimento, essa é uma linha teológica que se tem sobre a vinda de Cristo, que para os preteristas total ou consumado, Jesus ele já voltou. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.